Vamos tratar agora do conceito de pessoa com deficiência. As legislações têm variado significativamente quanto aos conceitos relativos à pessoa com deficiência, o que considerar ou a quem considerar pessoa com deficiência. Essa conceituação, que já foi tentada desde a Lei 7.853 de 1989, em 1993, com o Decreto 914, veio a ser definida no Brasil com maior clareza pelo Decreto 3.298 de 1999. Esse decreto, ainda em vigor, estabelece critérios de natureza inteiramente médicos para que uma pessoa seja considerada pessoa com deficiência e trata muito pouco do aspecto relativo à pessoa com deficiência em interação com a sociedade. A Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, praticamente reproduziu o conceito que vem da Declaração, ou melhor, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Estabeleceu, então, que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na vida da sociedade e, evidentemente, que em igualdade de condições com as demais pessoas. Percebe-se, então, que a deficiência é um conceito relacional, na medida em que reconhece o aspecto médico, o aspecto corporal, mas passa a tratar esse aspecto corporal como um dos componentes, na medida em que considera também importante o aspecto social. A interação da pessoa com deficiência com determinadas falhas corporais para com o ambiente são os dois aspectos tratados diretamente pelo conceito abarcado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão. Nosso tema é educação. Para tratarmos de educação, portanto, precisávamos tratar primeiro desse conceito. Objetivamente, a legislação brasileira é muito vasta em termos de educação e, para falarmos de educação, falaremos primeiro de alguns aspectos da Lei Brasileira de Inclusão até chegarmos a outros diplomas legais. Primeiramente, o artigo 27 da atual Lei Brasileira de Inclusão, que entrará em vigor em janeiro de 2016, estabelece alguns direitos. Primeiro, estabelece que constitui direito da pessoa com deficiência um sistema educacional inclusivo, em todos os níveis. Isso significa que desde a educação infantil até a graduação ou a pós-graduação. O direito também à desigualdade. Em outras palavras, o direito à igualdade da pessoa com deficiência muitas vezes pressupõe o direito à diferença. Suponha, por exemplo, uma criança que tenha uma deficiência visual. Tratada igualmente numa sala de aula, onde só há ela de pessoa com deficiência visual, ela sofrerá com a dificuldade de acompanhar, por exemplo, a escrita no quadro, ou mesmo a realização de gráficos. Portanto, muitas vezes, o direito à igualdade pressupõe o direito à diferença. A inclusão da pessoa com deficiência pressupõe, portanto, métodos especiais, métodos especializados, diferenciados para que o ensino realmente se realize. Não se espera, portanto, que o Estado garanta o acesso, mas que, além do acesso, ele garanta as condições de permanência na escola e de permanência no aprendizado. É nesse sentido, então, que a própria Lei Brasileira de Inclusão estabeleceu a exigência de projetos pedagógicos, ainda no artigo 27, que possam institucionalizar o atendimento educacional especializado. Toda instituição de ensino, sobretudo as instituições superiores, devem ter um projeto pedagógico por curso, e esses projetos pedagógicos devem esclarecer de que maneira estarão prontos para atender pessoas com algum tipo de deficiência, ou melhor, com qualquer tipo de deficiência.
A legislação estabelece ainda a chamada oferta obrigatória da língua brasileira de sinais, instituída pela Lei 10.436. Essa lei, que estabelece o sistema de Libras, a língua brasileira de sinais, para ser mais exato, é também importante para a questão da educação, porque estabelece os parâmetros que deverão ser apreendidos tanto por profissionais de educação, quanto pelos profissionais que deverão ensinar a Libras nas escolas públicas e nas escolas privadas. Portanto, a Lei Brasileira de Inclusão, já em seu artigo 27, estabelece alguns parâmetros que deverão ser observados na formalização da educação das pessoas com deficiência. Voltaremos a falar um pouco sobre educação, tratando dos vetos presidenciais da Lei Brasileira de Inclusão.